Olá, bom dia, turma 232. A gente começa mais um dia de aula. Hoje é dia 22 de setembro. Estamos numa terça-feira. Tá chegando o pessoal aí. Estamos na terça-feira e início de primavera, né? O sol já aparece com mais frequência, coisa bem boa. Tá bem geladinho. Tá bem frio, tá bem frio. E hoje a gente vai falar de um tema novo, né? A gente vai falar de Guerra Fria. Então, o novo tema, né? Trocamos o conteúdo, vamos falar das questões internacionais, né? Do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, até 1989, a gente vai viver sobre esse modelo, né? Esse modelo de tenso que foi a Guerra Fria. Né? É um modelo tenso, com vários conflitos pelo mundo, e com muitas características peculiares, que até hoje marcam o imaginário de muitas pessoas. Vocês podem, inclusive, perceber isso em alguns discursos, né, que parece que são discursos do passado, né, que dizem, isso é coisa do comunismo. Né? Então, a gente vai ver, vamos discutir o que foi esse comunismo, como se comportou o capitalismo, como se comportou o comunismo, o que foi a Guerra Fria. Mas antes de nós começarmos a discutir esse tema, enquanto o pessoal está chegando, eu queria dar bom dia a vocês. Queria que vocês abrissem as câmeras aí, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo certo? Tudo certinho. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Eu queria dizer a vocês que nós temos uma avaliação, né? Eu deixei para vocês na Iônica, vocês devem ter recebido isso, que nós temos um trabalho para ser entregue, né? É um trabalho referente ao segundo trimestre, né? Então, esse trabalho que eu gostaria que vocês entregassem, ele já está disponível para vocês da Iônica. Vocês vão responder esse trabalho diretamente na plataforma. Vocês não precisam baixar nada, né? Vocês vão responder ele direto na plataforma. Ele vem para mim direto. O que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele vale 5 pontos, né? Então, nós teremos uma prova no segundo trimestre e que será somada com esse trabalho que vale 5 pontos também, certo? E nós teremos ali um ponto de participação de vocês. Sobre as notas de vocês do primeiro trimestre, elas foram a soma do trabalho que vocês entregaram, que das ponderações do primeiro trimestre, e da prova do primeiro trimestre. Né? Então, a soma do trabalho com a prova e mais um ponto de participação, né? Que tu vens à aula, tu participa da aula. Eu sei quem participa, eu tiro foto aqui, eu faço chamada, né? Então, hoje, nós estamos aqui com um grupo de 15 alunos na sala de aula, né? Então, eu sei quem são os alunos, essa aula está sendo gravada. E, então, é isso. Façam o trabalho. Se tu não fizer o trabalho, se tu não entregar o trabalho, tu vai ficar com uma nota só da prova, né? E ninguém garante que tu tire 5 pontos na prova. Mesmo assim, tu vai ficar com notas abaixo da média. Então, por favor, façam o trabalho, já está lá na Iônica. Eu gostaria que vocês que estão assistindo a minha aula, que passassem para os colegas de vocês a informação no grupo, né? O professor Jairo deixou o trabalho na Iônica, valendo 5 pontos. São 5 questões dissertativas que vocês vão ter que responder. Tá? Depois vocês vão lá e dêem uma olhada. Certo? Dúvidas? Pode me perguntar lá pela Iônica mesmo. Tá? Bom, vocês também têm uma prova de reavaliação. Né? Então, os alunos que não entregaram trabalho, os alunos o caso do Pablo, né? O Pablo está aí ou já saiu? Aqui, senhor, tá aqui. É o caso do Pablo. O Pablo não entregou o trabalho. Entregou o trabalho 2, 3 dias depois do prazo de entrega, que eram 2 meses e meio para entregar. Né? Então, assim, tu vai poder fazer a prova de reavaliação. Né? Mas eu não preciso fazer porque eu tirei 10 da prova. Eu tirei 10 no trimestre. Perfeito. Quem tirou 10 não precisa fazer. O que eu indico? Faça. Por que eu digo faça, mesmo tu tirando 10? Porque isso não arranca pedaço, né, cara? Tu tá te preparando para uma prova mais coxuda que vem aí no final do ano, no início do ano que vem, que é o Enem, que é o vestibular, né? Então, vai lá e faz, testa o teu conhecimento, né? Não te furta isso. Vai lá e faz, né?
Se tu foi mal, não tem problema. Tu já está com 10, né? Então é isso. Certo? Alguma dúvida? Tudo certo. Não, Beleza. certinho. Então tá. O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos trabalhar hoje a bipolaridade do mundo, nós vamos trabalhar hoje a Guerra Fria. Mas como é que ocorre a Guerra Fria? Segundo alguns historiadores, né, e no qual eu acredito, no qual eu confirmo, a Guerra Fria ela inicia basicamente com a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Né? As bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki dão início a esse conflito que ficou conhecido por nós como Guerra Fria. Né? E digo mais, né? Alguns podem dizer, não, professor, mas isso aí não é a Segunda Guerra Mundial. Não, a guerra já tinha terminado. A guerra praticamente estava resolvida. Mas por que os Estados Unidos lançou as duas bombas atômicas? Primeiro que ele desenvolveu uma tecnologia, né, militar única. Né? Desenvolveu uma super bomba, bomba de hidrogênio, que vai ser lançada como se fosse um cartão de visitas. E ela foi lançada, né, enfim, né, infelizmente no Japão, poderia ter sido lançada em qualquer lugar, foi lançada no Japão, mas foi um recado que os Estados Unidos deu para a humanidade de que ele, Estados Unidos, ele tinha preponderância, tinha poder militar em relação a todas as outras nações do mundo. Então, que tu não te metas comigo, tu me respeita. Os Estados Unidos teve um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, quando também financiou muito dos países aliados, teve uma vantagem muito grande, porque a única coisa nos Estados Unidos que foi, o único setor que foi atacado durante a Guerra Mundial é uma ilha que fica no Pacífico, que foi Pearl Harbor, e não foi, em nenhum momento, em seu território atacado, não teve as suas florestas queimadas, não teve os seus campos detonados, não teve os seus campos com minas terrestres colocadas, não teve o seu espaço aéreo do seu continente ameaçado ou invadido. Em nenhum momento os Estados Unidos teve, né, um ataque no seu território. Então, isso dá uma tranquilidade aos Estados Unidos para justamente conseguir se projetar no pós-Segunda Guerra. Né? E que vantagem é essa? Bom, sobre isso, então, eu vou pedir licença para vocês, né, e vou aqui dividir com vocês a minha tela, né? Vou colocar para vocês aqui a minha organização, que é o slide sobre a Guerra Fria. E vou ter que abrir aqui primeiro, que eu não abri. Você acha rapidinho tuas coisas. Se fosse, ia demorar 1 hora pra achar o bagulho. Não, eu já sei, né, cara? Agora eu tô craque, porque é o seguinte, né? A gente tem que aprender. Eu só faço isso agora, eu não saio mais do computador, eu chego que tá criando raiz nas pernas aqui, de tanta coisa que tem para fazer no computador. Olha só. Então tá aqui, né? Tá as duas bandeiras aí, Guerra Fria, vai de 1945 a 89. A gente vai ver 4 coisas aqui, tá? 4 coisas importantes nessa primeira fase. A gente vai continuar com Guerra Fria provavelmente umas 2, 3 aulas, tá? Uns 3 encontros. Tem uma frase desse sociólogo, filósofo, historiador e jornalista francês, o Raymond Aron, que ele vai dizer o seguinte: a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Ontem, por exemplo, era o dia internacional, ou nacional, era o dia da árvore, tá? Ontem era o dia da árvore. E aí eu na aula abri dizendo, hoje é o dia da árvore, né? E cuidem das árvores, né? Enfim, a árvore no Brasil é um negócio que está ardendo, né, gurizada, né? Tá pegando fogo na Amazônia, tá pegando fogo no Cerrado, tá pegando fogo no Pantanal, né, cara? Estão destruindo
derrubando árvores centenárias para construir um negócio de condução elétrica ali no Paraná, que eu vi nesse fim de semana no Fantástico e tal. Então, cara, tipo, a árvore é vida, né, cara? É graças à árvore que a gente tem retenção tem umidade no ar, né? Os ventos não são tão quentes, né? Então, cada vez que a gente derruba uma árvore, cara, a gente cria, né, um clima mais quente no país, no planeta, né? Tá, falei isso e depois proferi essa frase do Raymond, né? O que que é? A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável. E por que improvável? Cara, porque se acontece uma guerra durante a Guerra Fria, principalmente depois de 1949, 47, que a União Soviética desenvolveu a sua bomba atômica também, cara, nós temos o fim do mundo, entendeu? Porque daí todo mundo ia arder. Todo mundo ia arder em fogo. Né? Então, ainda bem que não rolou. Né? E a gente ficou com uma ameaça constante de uma possível guerra. É por isso que eu digo que a paz era impossível, porque não tem como eu ficar tranquilo, né? Com o inimigo tendo uma arma ou tendo armas, né, tão potentes quanto eu. Né? Então, esse momento foi um momento muito tenso da história da humanidade. Definição básica de Guerra Fria está aqui. Ó, né? A Guerra Fria, então, vai ser um conflito, além de ideológico, né? O que é o capitalista, é o mundo socialista, muito além de ideológico, ele é um conflito político, vai ser um conflito de interesses políticos, né? de dinâmica política, né? Militar entre as duas áreas, as duas partes, né? E espionagem, né? Econômico. Então, nós vamos ter aí um período muito controverso. Existe assim, ó, uma filmografia, né, imensa sobre Guerra Fria. Né? Alguns blockbusters, assim como 007, filmes de espionagem e tal, todos eles são inspirados nesse momento histórico, né? E todas aquelas tecnologias que a gente vê no 007, das mais antigas, não sei se alguém já viu algum filme do 007, é muito legal, porque isso mexe com o imaginário da gente, quando eu era criança eu via, mas todas essas tecnologias, elas vão ser desenvolvidas, né? E vão acabar chegando para nós, né? Então, nós hoje temos um celular, por exemplo, temos GPS, por exemplo, porque eram tecnologias militares, né, gurizada, que foram desenvolvidas durante esse período de Guerra Fria, né? Então, tem outras tantas tecnologias hoje que pertencem, né, às Forças Armadas Americanas, né, que a gente nem passa pela nossa cabeça que existam, né, e que daqui a pouco a gente vai estar usufruindo, né, enquanto cidadão, enquanto civil, porque essa tecnologia vai acabar chegando para nós. Tá? E aqui eu tenho um mapa, deixa eu fechar aqui, para a gente poder entender como é que o mundo estava dividido, então. O que é este mundo bipolar? Ora, o mundo bipolarizado é um mundo dividido em duas partes, né? É a parte socialista e a parte capitalista. Então, se tu está no computador, fica mais fácil de ver. Se tu está no celular, vai ficar um pouco mais difícil, até porque o mapa ele não é um colorido muito forte. Mas vamos lá. Então, aqui, o mundo capitalista, eu tenho aqui a cor cinza, é um cinzinha bem claro, tá? Então, esse mundo aqui é o mundo capitalista, ó. É um cinza claro, e vem aqui esse cinza, ó, também. Aqui a botinha da Itália, ó, e aqui a Europa, os países nórdicos aqui. Então, seria aqui a Europa Ocidental, né? A Europa Ocidental, que está como se ela tivesse um risco aqui, né? A Europa Ocidental e aqui a Europa Oriental. O mundo socialista é da Europa Oriental para o Extremo Oriente, até a região do Japão, né? O Japão pertence ao mundo capitalista, tá? Daí o Japão de repente não consegue enxergar, né? Mas ele está em cinza. E mais do que isso, né? Eu coloquei aqui, tem no mapa, perdão,
que o principal polo ou centro político, militar, econômico, capitalista tem um triângulo, que é os Estados Unidos. Ó, um triângulozinho. Né? Então, onde tiver um triângulo, aqui ó, na Europa, lá no Japão, ó, aqui na Oceania, a Oceania também é capitalista, tá? Onde tiver um triângulo, são centros secundários do sistema capitalista. São centros capitalistas também, mas são secundários. Né? São importantes como o centro capitalista e Estados Unidos, mas são secundários. Tá? Aí nós temos aqui, nessa cor parda, a periferia do capitalismo internacional. E aí nós estamos aonde? Aí nós estamos aqui. Né? Nós estamos na periferia. Quando a gente fala em periferia, a gente não fala de centro, né? A gente fala quem está na margem, quem está marginalizado, quem está fora, quem está, né, quem não está incluso ainda, né? Quem não está incluso está na periferia, fica periférico. Então nós, a África, grande parte, né, do sul da Ásia, sul da Ásia, a Península Arábica, né, quer dizer, o Oriente Médio aqui, a Turquia, Oriente Médio, né, os países aqui, como Malásia, Fiji, que compõem este arquipélago da Oceania, né, porque a Austrália aqui basicamente é capitalista, né, então essa região aqui. E vocês veem daí que existe um amarelinho, uma bolinha, que são o mundo socialista. Então, o mundo socialista está em um tom um pouco mais, digamos, esverdeadinho, assim, um verdezinho, né? Bem clarinho, verde parede de hospital, e um amarelinho, ó, um amarelinho bem clarinho também. São áreas de satélite, né? São áreas periféricas do socialismo, onde o socialismo vai agir, que é essa região aqui do centro, da China, né, na Mongólia, essa região aqui dos países que estão nos Balcãs, né? Então, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Lituânia, Estônia, Letônia, Bielorrússia, né? Bielorrússia, que até agora está tendo um conflito lá com o presidente, né, que foi eleito, a população está indignada. A Alemanha vai ser dividida, né? Uma parte da Alemanha, a Polônia. Então, essa região aqui é uma região que vai ter influência do socialismo. E onde tem a bolinha, né? A bolinha aqui, a China, é um centro secundário. E aí eu queria chegar com vocês. A China hoje não é secundária. A China hoje é o país, ou um dos países mais importantes da humanidade. A China é um país importante pela sua potência econômica, pela sua potência militar, e ela, neste contexto histórico, né, até 1980, final da década de 80, 89, para ser mais específico, ela tinha um papel, né, secundário e vai se tornar protagonista, tá? Que é um papel importante. Então, este mapa, nesse mapinha aqui, a gente já consegue enxergar, né, que áreas como aqui, a região de Angola, Moçambique também, né? Essa região que está bastante conflitos islâmicos aqui, né? Conflito da extrema do mundo muçulmano. Acho que também vi nesse jornal, nesse fim de semana, né, que existe uma milícia aqui extremada, muçulmana, que se diz remanescente da Al-Qaeda e tal. Aqui também, ó, no Vietnã, são áreas de satélites, né, do socialismo. Certo, pessoal? Então, nós percebemos que o mundo, algumas coisas a gente vai ver hoje, que é a doutrina Truman, OTAN, Pacto de Varsóvia e Plano Marshall e Comecon. Então, o mundo, né, vai ser um mundo dividido. E essa divisão, obviamente, né, nós vamos ter ações dos governos, tanto do governo americano como do governo soviético. E essas ações, elas vão ser muito marcadas, né? Elas vão ser ações que vão influenciar muito na nossa vida, na vida do Brasil enquanto área periférica do capitalismo, né? E na perseguição, por exemplo, ao socialismo, coisa que vai ser
esse primeiro tópico que a gente vai falar, que é a doutrina Truman. Então, quem era Truman? Está aqui, Truman é o presidente norte-americano, então, esse cara aqui, né? O Harry Truman. Ele vai tem uma historinha engraçada aí, né? Que um diplomata brasileiro relata, isso agora eu não vou recordar quem foi que relatou, mas isso foi um professor na faculdade que me falou e eu nunca mais esqueci, achei interessante. Mas sempre quando eu vou dar aula, quando eu vou falar sobre o Truman, eu lembro disso. Na época, nós tínhamos, na década de 40, 47, a gente tem uma Constituição, a Constituição de 1947 no Brasil, e o presidente depois do Getúlio Vargas, né, que é o presidente Dutra, né? O presidente Dutra, que também é um militar, né? E o presidente Dutra, certa vez, foi visitar os Estados Unidos, foi visitar o Truman, né, nas relações diplomáticas. Só que ele não falava bolhufos de inglês, não falava nada de inglês. Mas ele era metido, né, cara, como todo militar. Então ele chegou no território americano, desceu do avião, o presidente Truman foi receber ele na porta do avião e estendeu o braço e diz, "How do you do?" E ele, muito solícito, né, fez um trocadilho com o meu nome, pensou ele, né? How do you do? Eu sou Du. Me chamam de Du em casa, eu sou Dutra. Ele olhou pro Truman e disse, How do you true? Né, cara? Então, quer dizer assim, ó, daí o tradutor do cara, né, o cara que trabalha junto, que faz a tradução, disse, não, ele está fazendo uma saudação, How do you do? É uma saudação americana, explicou pro cara, né? Como você está? Ah, eu tô bem, disse pra ele que eu tô bem. Então, ficou uma coisa, né, engraçada. Mas eu queria chamar a atenção para o presidente Dutra, porque nessa época, no Brasil, na Constituição de 47, que é uma Constituição liberal, né, e, entre aspas, democrática. E por que eu falei entre aspas democrática? Porque tu deve lembrar. Eu disse para vocês que a Constituição de 47 no Brasil, que é liberal e democrática, tinha uma cláusula na Constituição que proibia partidos de esquerda no Brasil. Proibia principalmente o Partido Comunista no Brasil. Então, o Partido Comunista no Brasil vai ser cassado. Isso mostra que, em 47, o Brasil estava alinhado com essa escola, né? Com essa escola contra o comunismo, que era a doutrina Truman. E o que é a doutrina Truman? Está aqui, ó. O presidente norte-americano, em discurso no Congresso, assume o papel dos Estados Unidos contra os soviéticos. Então, os Estados Unidos se coloca, em 47, literalmente contra os soviéticos. Não existe nada por trás, assim, ó, eu não gosto de ti, mas eu não digo que eu não gosto de ti. Não, ele vai ser claro, nós não queremos os soviéticos no nosso país, nós não queremos os soviéticos no mundo, nós temos que combater os soviéticos. Esse discurso marca a postura anticomunista que eles vão espalhar por toda a América Latina. Então, a Escola Superior de Guerra no Brasil, que vai estudar, então vários países como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, vão mandar os seus comandantes de guerra para essa Escola Superior de Guerra em Washington. Eles irão estudar, irá ser colocado na cabeça desse povo que tem que odiar o comunismo, tem que combater o comunismo. O comunismo é um mal para a humanidade. Isso fazia parte deste jogo, que era o jogo da Guerra Fria. Então, nós vamos entender que a nossa Constituição, em 47, vai perseguir o comunismo e vai fechar o Partido Comunista do Brasil, que vai ficar na clandestinidade, né, por baixo dos panos. Então, a partir de então, os Estados Unidos pautariam uma política externa pela missão de impedir o crescimento do socialismo soviético. Então, este é o primeiro ponto que tu tem que anotar. Doutrina Truman, igual a combate ao comunismo. Aí coloquem a Escola Superior de Guerra, ESG, né, que foi pautada nisso. Coloque a Constituição de 47 no Brasil, que também perseguia o comunismo no Brasil, certo? Então, isso é importante vocês terem essa ideia da doutrina Truman. Outro ponto importante que eu vou chamar a atenção aqui para vocês, é OTAN versus Pacto de Varsóvia. Professor, o que é OTAN? É o seguinte, então, em 49, em 48 já tinha sido feita a Carta dos Direitos Humanos, vocês sabem disso, né? A gente fez
todo um trabalho sobre os direitos humanos. Os professores deram aula para vocês sobre os direitos humanos. São 30 pontos sobre os direitos humanos que são importantíssimos e tal, né? A liberdade e tal. Em 1949, a explosão da primeira bomba atômica soviética bota fogo no cenário internacional. Essa bomba, esses testes da bomba atômica foram feitos no próprio território soviético. Eles foram feitos com bombas subterrâneas. Foi colocado no subterrâneo do solo, né, para não ter um impacto muito grande. Cara, mas onde ela explodiu, causou um dano irreparável. Sem contar que a radiação que essa bomba larga, ela fica no ambiente, né, cara? Então, eu trouxe aqui umas imagens de internet das explosões da bomba atômica, né, soviética. Né? Então, se formaram cavernas no subsolo dessas regiões que foram largadas essa bomba, que foi largada a bomba, e essa terra ficou estéril. Ela teve elevação se mexeram placas tectônicas, teve terremoto de 6,8, a terra subiu 5 metros para cima. Então, nós tivemos aí realmente um momento de tensão, porque não era só os Estados Unidos que possuíam uma arma extremamente mortal. A União Soviética também possuía. Então, os Estados Unidos vão criar uma aliança militar. Isso que significa a OTAN, Aliança da Europa Ocidental e do Canadá. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, onde está aqui? Olha o meu cursor, olha o meu mouse. Onde está em azul, que é aqui, ó, o Alasca, os Estados Unidos, o Canadá, a Groenlândia, a Europa, né, os países nórdicos aqui, a Turquia, ó, a Turquia, a Austrália e o sul da África, né, a África do Sul, South África. Não, esses países aqui, então, serão em azul pertencentes à Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso, professor? Isso aí é o seguinte, são países que vão ter armas, que vão ter apoio, que vão ter uma aliança militar, que caso der algum problema, eles irão atacar os soviéticos. Aí vocês podem perguntar assim, professor, o que tem a ver Atlântico Norte com essa parte aqui, ó, que está no sul, África do Sul e Austrália? Não esqueça que o planeta é o quê, gente? O planeta é redondo. Então, essas duas pontas aqui, ó, estão de frente para esse imenso vermelhão aqui, que é a outra aliança, que é o Pacto de Varsóvia, que é o Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, a Europa que está no Oriente. A Europa Oriental, que também tem um pacto militar de armas e fornecimento de material humano também, né, para lutar contra o capitalismo. Então vejam vocês que o mundo estava dividido com armamentos, né, por duas alianças. E essa parte verde, professor, alguém poderia me perguntar, professor, e essa parte verde toda aqui, o que é? Aqui tem Cuba, ó, Cuba, né, que é o único país soviético que nós vamos ter na América inteira. Então, essa parte verde é a parte neutra, né? É a parte que não está dentro nem do Pacto da OTAN, nem do Pacto de Varsóvia. Tá legal? Então, essa parte aqui, ela é... O Brasil, durante muito tempo, tentou entrar no pacto, na OTAN, mas nunca conseguiu. Certo? Estão me escutando bem aí? Tá tudo legal? Sim, senhor. Beleza. Tudo jóia, professor. Beleza. Sim, senhor. Agora a gente vai para o último ponto que a gente vai ver hoje, né? Que eu disse para vocês que a gente ia conseguir ver 3 pontos hoje, que é o Plano Marshall. Então aqui, para terminar essa parada dos pactos militares, eu queria mostrar para vocês, então, assim, que em 49 a OTAN, os países, né, que participam, né, da OTAN, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, né, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, depois entraram esses outros países aqui, né? Alemanha Ocidental, Turquia e Grécia. No Pacto de Varsóvia, nós temos aqui a aliança dos militares, né, da União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, Cuba e a o que é Mon, gente? Mongólia, eu acho que é, posteriormente.
Ícones da felicidade, né? Nos Estados Unidos, a valorização da riqueza material, individualismo, o consumismo e a democracia como práticas, né? Como grandes bandeiras americanas, né? Então, os Estados Unidos vão valorizar a riqueza material, o valor das coisas, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, é o individualismo, é o consumismo. Quanto mais eu puder consumir, né, é a minha mitificação, né? E a democracia como grande, e nesse momento é muito importante, porque nesse momento nos Estados Unidos é um momento de bem-estar social, né, que é o desenvolvimento da democracia, onde todos têm oportunidade de escolher, né, de poder ir e vir sem serem cerceados. Então esse vai ser a grande bandeira da felicidade nos Estados Unidos. Já na União Soviética, o bem-estar social, né, a meta. Quer dizer, não é o bem-estar de um, mas é o bem-estar da sociedade. A igualdade e a simplicidade, né? Todos são iguais, e a glorificação do stalinismo. O que significa isso? A mitificação do líder. Nós vamos ter Stalin aqui como grande líder, né? E censura a arte ocidental, né? E a meta desse socialismo era desenvolver o coletivo e não o individual, certo? Então, se de um lado eu tenho a mitificação do consumo no capitalismo, de outro eu tenho a mitificação do líder, né? Que está sendo glorificado, que é o caso do stalinismo. Se de um lado eu tenho a valorização da riqueza material e o individualismo, do outro eu tenho a valorização da igualdade, do bem-estar social e do coletivismo. Então, são modelos muito diferentes, né, de propostas, né? Isso tem que ficar bem claro para a gente. E agora, então, o último, que é o Plano Marshall. Faltando aí 5 minutos para terminar nossa aula. Vamos lá, que isso aqui é barbada. Plano Marshall versus Comecon. O que é isso? Em 47, o governo norte-americano ele vai destinar 13 bilhões, não é 13 milhões, não é 13 reais, 13 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa Ocidental. E ele vai dizer o seguinte, ó, se alguém da Europa Oriental quiser também, eu empresto dinheiro, não tem problema. Só que vai ter que ter uma coisa, vocês vão ter que ser capitalistas. Então, os Estados Unidos faz um plano, que é o Plano Marshall, oferecendo dinheiro para reconstruir os países que estiveram em guerra. Então, por este ponto, o Plano Marshall foi... Porque assim, ó, eles já tinham experiência na Primeira Guerra Mundial, né, nos Estados Unidos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, eles entraram numa crise de produção, a crise capitalista, né? Que era uma crise de superprodução. Então, eles não iam errar de novo, eles têm experiência, né, cara? Por isso que existe a ciência. A ciência ela é feita para isso, para a gente não errar o que a gente já errou. Então, eles já sabiam, já estavam vacinados. Não adianta a gente produzir que nem maluco, porque vai chegar um momento que a gente vai se dar mal. Então, eles fazem o quê? Eles emprestam dinheiro, eles ajudam a reconstruir os países que entraram em guerra, porque eles mesmos, os Estados Unidos, não tiveram nenhum problema no seu território para reconstruir nada, né? Então esses caras vão ganhar muita grana, porque depois todo mundo vai ser devedor, vai ficar devendo para os Estados Unidos, e todo mundo mesmo. Então a Europa Ocidental, ela é, digamos, agraciada com empréstimos americanos, e o dólar se torna a moeda internacional mais forte, mais trocada, mais falada, e ela é a moeda internacional que a gente usa nas nossas relações internacionais, ainda hoje. E isso combatia os avanços, né, dos ideais comunistas, de certa maneira, nos países que pegavam essa grana emprestada. Agora, o apoio financeiro dos socialistas também vai ocorrer. Né? Eles vão, mesmo nos mesmos moldes do Plano Marshall, eles vão inventar o plano chamado Comecon, que eles vão emprestar também para os países da Aliança Soviética, né? Que vão emprestar dinheiro para a Aliança Soviética. Então, a partir daí, nós temos dois planos econômicos, né, das duas potências, para cada vez mais buscar membros para o seu modelo de desenvolvimento, seu modelo de político e ideológico, certo? Então, olha aqui, recursos liberados, então, pelo Plano Marshall. Olha os valores. Na França, 2.706.000. Na Grã-Bretanha, 3.176.000. Olhem na Alemanha. Alemanha Ocidental.
Então, a Alemanha ocidental, quer dizer, a Alemanha que ficou com o lado capitalista. Porque nós vamos ter uma outra parte da Alemanha que vai ficar com o lado socialista. A Alemanha será dividida, gurizada. A Alemanha do lado capitalista vai receber 1,389 bilhões de dólares injetados na sua economia, na reconstrução das cidades, da economia, das ruas, de tudo, das tecnologias e tudo mais. Então, é muito dinheiro, né, para uma região só. Por isso, talvez, que nós, na próxima aula agora, né, está terminando a nossa aula, nós iremos discutir a crise em Berlim, a crise de Berlim, a divisão de Berlim aqui, né, entre as duas partes, a parte capitalista e a parte socialista. E nós poderemos também discutir na próxima aula como, na verdade, né, os alemães chegaram ao ponto que chegaram hoje. Né? Os alemães hoje, a Alemanha é uma das mais importantes economias europeias. Então, como é que a Alemanha é uma importante economia europeia hoje? Por que ela é uma importante economia europeia hoje? Se ela passou por 2 guerras, ela perdeu 2 guerras. Então, essas perguntas, essas dúvidas, elas vão poder ser tiradas no nosso próximo encontro, né? Quando a gente falar sobre a Alemanha, quando a gente continuar falando sobre Guerra Fria, queridos. Porque, obviamente, a Alemanha vai receber muito dinheiro, tanto dos Estados Unidos quanto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, agora eu vou fazer uma foto aqui, que é a chamada. Muito bem. Eu agradeço a presença de todos agora, né? Está terminando a nossa aula. Muito obrigado pela participação na aula. Anotem as suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvida, no próximo encontro a gente tira essa dúvida, né? E é isso, pessoal. Tá? Tenham uma boa semana. Não esqueçam de avisar os colegas, nós temos uma avaliação, nós temos um trabalho para ser entregue no dia 2 de outubro. 5 pontos, 5 questões que têm que ser respondidas referente ao segundo trimestre. Um grande beijo, uma boa semana. Quinta-feira a gente está de volta. Valeu, senhor. Valeu, Igualmente, senhor. senhor. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, senhor. Tchau, até a boa semana.